Oferecimento Unimed. Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários. 3228-7000. Olá, o Tá na Rede de hoje vai falar de um tema muito importante: vacinação. Está havendo no Brasil e no mundo uma certa rejeição à vacinação. E nós, organismos humanos, organismos animais, nos defrontamos no ambiente com uma série de bactérias, vírus, substâncias, protozoários que agridem a gente e nosso organismo tenta equilibrar essa agressão. Vacinar é inocular um material inativo de vírus ou bactéria no organismo da pessoa ou do animal para criar imunidade a uma determinada doença provocada por aquele agente infeccioso. É um processo usado também para curar uma infecção que já venha instalada. Imunidade é a capacidade do organismo de reagir aos agentes infecciosos produzindo anticorpos. A vacina gera uma memória imunológica e isso traduz como uma proteção de longa duração. A primeira vacina foi descoberta por Edward Jenner ao observar que as mulheres responsáveis pela ordenha, quando expostas ao vírus bovino, não desenvolviam a infecção da varíola completa e tinham uma recuperação rápida. No início do século XX, antes das vacinas se popularizarem, 1 em cada 5 crianças morria de uma doença infecciosa antes dos 5 anos de idade e inúmeras crianças morriam de doenças facilmente prevenidas hoje, como o caso do sarampo. A gripe espanhola de 1918 foi uma das mais letais pandemias de nossa história. Sua gravidade pode ser explicada pela falta de vacina e pela ausência de imunidade contra a forma mutante do vírus influenza. No Brasil, a vacinação foi polêmica. A capital federal passava por um processo de reurbanização que não se restringia ao embelezamento da cidade, mas passava pelo saneamento básico. Mas as pessoas não se sentiram bem tratadas nesse processo de reurbanização da capital. O sistema de vacinação obrigatória gerou a revolta da vacina. A lei da vacinação foi revogada e, passadas as animosidades, a vacinação voltou. Nos idos de 1937, as vacinas começaram a ser produzidas no Brasil e em 1971 a varíola é finalmente erradicada no país. Pessoas questionam se o direito coletivo estaria acima do individual de, por exemplo, não querer se vacinar. A atual resistência à vacinação foi listada pela Organização Mundial de Saúde como uma das 10 maiores ameaças à saúde global neste ano de 2019. A doença ressurge em países onde ela havia sido erradicada. E a Unicef, organismo da ONU para a Infância, revela que 98% dos países relataram o retorno do sarampo. O diagnóstico dos especialistas é que a desinformação é o principal motivo. E quando se trata de doenças erradicadas, as pessoas deixam de ver o perigo que elas representam. Os principais motivos disso têm sido relacionados à expansão de um tipo de propaganda chamadas ora de populistas ou anti-establishment, que são bandeiras políticas tidas como de direita, em alguns momentos naturalistas e não ideológicas, mas com viés de alguma prática médica considerada alternativa. Alguns movimentos se batem pela liberdade vacinal, outros se opõem totalmente às vacinas de qualquer tipo. Outros naturalistas e pessoas sem uma posição política mais clara veem com desconfiança o sistema de vacinação massificado. A maioria desses grupos e divisões dentro do movimento anti-vacina replicam teorias de uma suposta conspiração global do governo em conjunto com a indústria farmacêutica, e isso ocorre pelas redes sociais. A Organização Mundial de Saúde estima que é possível evitar a morte de 3 milhões de pessoas, em sua maioria crianças e idosos. Isso se definitivamente a população abraçar a ideia e não haver de alguma forma a abstenção. Diante de um quadro apreensivo em 2017, em que se chegou aos menores níveis de vacinação em muitos anos, em 2018 foi iniciado o processo de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. O Ministério da Saúde aponta razões possíveis para o fato que vão desde a percepção enganosa de que não é preciso vacinar, porque doenças desapareceram, a problemas como o sistema informatizado de registro de vacinação. Estudos têm mostrado que 1 em cada 1000 casos de sarampo leva à encefalite, ou que um caso é relatado após a aplicação da vacina tríplice em 3 milhões de crianças. Outras alegações seriam que alguns pais se reúnem em grupos de redes sociais para debater seus temores em relação às imunizações. Discutem o receio quanto a efeitos colaterais, quanto a problemas gastrointestinais que poderiam levar a inflamações cerebrais e daí ao autismo.
Preocupações como a das consequências das injeções à segurança das doses, de possíveis benefícios à indústria farmacêutica, ao medo de que as vacinas múltiplas exponham os bebês a uma carga excessiva de substâncias e por aí afora. O Brasil ainda não tem um movimento anti-vacina organizado, mas os grupos em redes sociais reproduzem mensagens contra a vacina, também difundidas no exterior. A maior parte desse tipo de material vem dos Estados Unidos. Alegam, por exemplo, um plano de fundações privadas internacionais que estariam realizando doações a organizações globais ligadas a governos, como forma de conter a superpopulação do planeta, ou que estariam esterilizando pessoas. Outras fontes dizem que o verdadeiro objetivo da vacinação financiada por essas fundações seria tornar as pessoas doentes e muito mais susceptíveis a doenças e morte prematura. Tudo especulações. Além disso, a recusa em ser imunizado pode também obedecer critérios religiosos, como no caso das comunidades de judeus ortodoxos. Em 2016, a meta de vacinação da poliomielite não foi atingida. Dos 95% recomendados, apenas 86% foram imunizados. Lembrando que a poliomielite é considerada erradicada no Brasil desde 1990, o que acaba reforçando a recusa à vacinação. A doutora e pesquisadora Natália Pasternak-Tachner diz que quando uma parte da população deixa de ser vacinada, cria-se grupos de pessoas susceptíveis que possibilitam a circulação de agentes infecciosos. Quando eles trafegam e se multiplicam por aí, não afetam apenas aqueles que escolheram deixar de se vacinar, mas também aqueles que não podem ser imunizados, seja porque ainda não têm idade suficiente para entrar no calendário nacional, seja porque sofre de algum comprometimento imunológico. Se uma criança de 5 anos não é vacinada e vem a contrair uma doença, ela pode passar para um bebê de 6 meses que ainda não tomou todas as doses necessárias. Ou seja, a vacinação não é uma escolha, é um assunto de saúde pública. Foram constatados reaparecimentos de casos isolados de poliomielite e casos de coqueluche em famílias fora da zona de vulnerabilidade social. 2 dessas vítimas foram crianças cujos pais optaram por não vacinar, porque temiam que as vacinas causassem autismo ou mesmo tumores. Vale dizer que a ciência não confirmou até agora qualquer relação de autismo ou tumores derivados de aplicação preventiva de quaisquer vacinas, como as que sempre foram aplicadas na população desde o início do século passado. Terminamos esse programa dizendo o que os especialistas e sanitaristas afirmam com veemência. As vacinas acabam sendo vítimas de seu próprio sucesso. A cultura do ser humano é de se vacinar quando há risco iminente. Quando ele não enxerga esse risco, não trata como prioridade, o que é um equívoco. E nós dizemos que esse equívoco leva milhões à morte. Esse tema é muito importante. Se você gostou, você curte, você compartilha e você passa para os seus amigos para servir de informe para muitas pessoas. Acompanhe a gente aqui pelo TMTV e pelo vaiali.com e até o próximo vídeo.